Bahia tem lista com muitas novidades de relacionados. Caso de racismo é julgado. Interesse sobre jogador do esporte foi apurado. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. E se você tá chegando por aqui agora, por gentileza, faz o biscoitão aí pra gente, deixa aí o seu like, já vá se inscrevendo, mandando nos grupos, compartilhando, me seguindo nas redes sociais. Agradecer pelos 5K no Instagram. Eu tomei um susto outro dia, eu tava com 3, parece que vocês gostam das dancinhas e dos conteúdos que a gente coloca lá. Então me segue no Instagram também para dar essa fortalecida. Muito obrigado, gratidão demais pelos 5K naquela rede social muito bacana. A gente tem que trazer, primeiramente, o árbitro do jogo sobre Bahia e Doce Mel. O nosso querido Bruno Pereira Vasconcelos será o apitador do jogo que vai ser hoje às 18h30 lá no Valdomiro Borges, em Jequié. O estádio não conheço, mas deve ser bem aconchegante. E aí a gente vai ter um Bahia e a equipe do Doce Mel, um Bahia que divulgou também a sua lista de relacionados. A gente vai colocar ela aqui na tela para vocês agora. O Bahia relacionou muitos jovens e aí a gente tem de goleiros o Klaus, o Eric e o Vitor Nascimento, Alex, Eric Costa, Igor e João Vitor, além do Rafael e do Rian para as laterais. Zagueiros, o Marcelo e o Natan. Meio-campistas, Guilherme Brito, Lucas Araújo, Victor Lustosa, Miqueias, Sidney, Vitinho. Atacantes, Everton, Cauã, Juninho, Kennedy, Léo Guerra e Thiago. E o Rogério Ferreira foi para lá para o jogo contra a equipe do Doce Mel, um jogo importante contra a equipe do Doce Mel, um jogo que pode dar ao Bahia a primeira posição geral no campeonato, e isso é bem bacana, porque o Bahia joga por um empate e não ser mais alcançado pelos seus adversários. Isso é bacana demais. A gente faz o voto para que os meninos, né, consigam vencer o jogo. E para além disso, a gente também vai trazer aqui uma prancheta tática, dando mais ou menos uma ideia de quem pode ir para o jogo, tá? A entrevista foi com o goleiro Klaus, ele fala bastante, né, a respeito disso, mas a gente vai trazer aqui mais ou menos, eu vou trazer um quadro tático de como deve jogar esse time do Rogério Ferreira, aí o técnico do Sub-20. Eu vou colocando os nomes com vocês, se vocês não se importarem com isso, é claro, deixa aí o seu like, já vá se inscrevendo. O Bahia deve ir a campo com o Klaus no gol, né? Não há nenhuma surpresa. O lateral aqui pela direita, o lateral direito aqui, o 2, a gente vai colocar como 2 para poder facilitar o entendimento, deve ser o Igor, né? O Igor deve fazer essa lateral direita, né? A zaga deve formar com Marcelo e Natan, né? São os dois zagueiros que tem aí. E o Rian deve fazer a lateral esquerda. O Rian, eu vou botar os números aleatórios. Quem souber o número, eu vou colocando. E o Rian deve fazer aí essa volância. Aqui no meio campo, ele deve armar com Miqueias aqui nessa primeira posição, tá? O Miqueias deve nessa segunda posição, já que o Miqueias é segundo volante. Então eu vou botar aqui, acho que 42 é a camisa do Miqueias. Vou botar aqui o Miqueias, né, na posição de volante. A gente deve ter aqui Lucas Caramujo, que vocês brincam, que vocês não gostam dele, mas eu acho que vai ser um jogo para se testar, né? Lucas Araújo de primeiro volante. E aqui a gente deve ter o menino da base que fez essa função na Copa São Paulo de 10, que é o Vitor Lustosa, tá? Vou botar aqui ele como 10. O Vitor Lustosa deve fazer essa camisa 10. No ataque, vamos dar minutagem a Everton, o 9. Everton deve ir de centroavante. Everton, eu acho que é assim que se escreve. Ele deve ir de centroavante. A gente deve ter pelo lado direito aqui, ó, o Kennedy, é o 71, vai ser o Kennedy.
vai ter também minutagem, né? Viajou, deve ser titular, o Kennedy. E aqui na outra ponta, o 11, a gente vai deixar como 11, deve ser mais algum menino da base. Se eu tivesse que apostar R$ 1, e provavelmente eu perderia esse real, eu apostaria no Léo Guerra, né? Apostaria no Léo Guerra aqui de 11, aqui no ataque tricolor. Então, o Bahia formará ou poderá formar com Klaus, Igor, Natan, Marcelo e Rian, Lucas Araújo, Miqueias e Lustosa, Kennedy, Everton e Léo Guerra. Para mim, esse é o time que vai a campo numa formação muito parecida com o que o Mister vem jogando. Acho que ele vai priorizar a jogar com essas bolas mais longas, trabalhando por esse setor aqui de campo, que é os lados, com o Kennedy e com o Léo Guerra, né, fazendo com que o Lustosa trabalhe com essa faixa central aqui de campo, pifando essa bola, né? Vai contar com o desarme ou com o poder disso do Lucas Araújo e do Miqueias, e vai tentar fazer um jogo mais seguro para poder jogar no interior e trazer os 3 pontos para o Bahia, que é de extrema importância esse jogo contra a equipe do Doce Mel. Rafael Seixas traz informação em seu Twitter, e aí é importante a gente trazer isso sobre o interesse que foi ventilado do Bahia em Leandro Juba. Ele trouxe a informação em live, né? Atleta de 23 anos, tem contrato com o Sport até agosto de 23, e não deve sair, né? Houve o interesse do Bahia, mas até agora não houve nada de concreto para a saída do jogador do Sport para o Bahia. Então, a apuração, Rafa trouxe até em live ontem aqui, que não há proposta oficial pelo Luciano Juba, assim também como não houve pelo Eric Pulga, foi só sondagem do Sport Clube Bahia. O Bahia julgou na sexta-feira o seu caso de racismo, que foi feito por 2 torcedores contra o Luiz Henrique. Por que eu trago isso novamente, já que a gente já tratou isso em live? Porque o Bahia dá exemplo sobre esse caso e faz com que haja um posicionamento tanto do STJD da Bahia quanto do Sport Clube Vitória sobre o caso de racismo contra o goleiro do Doce Mel. É importante ressaltar que as 2 pessoas envolvidas e denunciadas ao Conselho de Ética do Bahia foram exemplarmente punidas com 6 meses de afastamento dessas pessoas no estádio Arena Fonte Nova. Acredito de verdade que essa é uma punição exemplar e que para alguns poderia ter sido até a exclusão do quadro de sócios, mas eu acredito muito no poder de julgamento do Conselho de Ética do clube e acho que eles o fizeram muito bem feito. Cabe cobrarmos também um posicionamento ao Sport Clube Vitória e ao STJD da Bahia sobre o caso de racismo contra o goleiro do Doce Mel, para que esse também não passe impune e que não fique às brancas nuvens e que não fique tudo de boa na lagoa como deve ficar as coisas por aqui, e isso é um caso muito sério. Peço, por favor, que você humildemente deixe aí o seu like, se inscreva, me siga nas redes sociais. A gente vai se ver no pré-jogo, provavelmente umas 4 horas da tarde. Meu pós-jogo vai ser às 10 horas da noite, no dia do jogo. Então a gente vai se ver nessas 2 oportunidades. Tamo junto e bora Bahia. O nome do peixe é Pinote e eu fui. Tchau, tchau.